Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos para quem está entrando. Sejam todos bem-vindos para essa live que nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a pedagogia autoconsciente. E eu vou chamar aqui a Regina Tribuzzi, que é minha parceira de estudo, de pesquisa. E nós estamos engajadas aí nessa nova jornada sobre uma parentalidade mais consciente. Parentalidade quer dizer essa educação mesmo de pais. E nós estamos aqui dispostos a compartilhar um pouquinho sobre todo esse estudo, sobre toda a nossa pesquisa, nossa prática educacional. E eu estou esperando ela entrar aqui, que eu vou já chamar a Regina. Cadê Regina? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Regina tá entrando. Oi, parceira. Olá, minha amiga. Que Tudo maravilha. bem? Que maravilha estar aqui, né? Podemos Podendo estar compartilhar. juntas. Isso. Que Compartilhar. felicidade, né? Pois é, né? A gente se sente muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência, dos nossos estudos, da nossa pesquisa e sobre a pedagogia autoconsciente, que é algo que vem nos motivando muito nesse processo de educação parental. Eu vim explicando aqui, eu vou primeiro me apresentar, tá, Regina? E depois você se apresenta. Isso. E para quem não me conhece, meu nome é Clícia Assub. Sou educadora da infância há mais ou menos 20 anos. Eu não vou falar muito de idade, sabe? Porque a gente começa a né? Não dá. Então vamos lá, mais ou menos 20 anos. E eu tenho uma satisfação imensa de trabalhar nessa área infantil. Eu trabalho dentro de um ambiente escolar e eu trabalho com a educação montessoriana, que é uma educação que desenvolve a autonomia das crianças, a independência, que busca o valor, que busca a disciplina. E isso me motiva muito. Isso faz da minha jornada uma busca o tempo inteiro de autoconhecimento. E além de tudo isso, eu sou mãe de duas crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 9 anos, a Maria Luísa e o Rafael, que é aqui o que a gente busca é ser pessoas melhores para eles. E quando nós criamos, né, Regina, a pedagogia autoconsciente, quando a gente entrou nesse projeto que busca essa parentalidade, que consegue se comunicar melhor com a criança, que consegue buscar soluções, buscar entender a necessidade dele, mas acima de tudo, buscar entender as nossas necessidades como pais através de um autoconhecimento. E a gente, em cima de tudo isso, eu e a Regina criamos uma nova abordagem, um novo modelo da gente poder se comunicar, se conectar melhor com a criança, se conectar melhor com o filho, se você é cuidador, se conectar melhor com a criança que você está se relacionando. Mas, acima de tudo, buscando o autoconhecimento, a autoconstrução diária desse processo. E eu passo um pouquinho para a Regina, para que ela possa se apresentar e a gente continuar explicando o que nos motivou, o que nos traz aqui para compartilhar com vocês esse novo projeto. Obrigada, minha amiga. Hoje é um dia de muita alegria, porque a gente vê e se iniciar e serem dados os primeiros passos de algo que a gente já vem programando há algum tempo, né? 3 anos, né? Isso, mais ou menos uns 3 anos. Então, vou me apresentar. Meu nome é Regina Tribuzzi, eu sou fonoaudióloga há 16 anos e, desde então, só trabalho com crianças. O meu público atual são crianças com transtorno do espectro do autismo, né? Então, eu tenho lidado com muitas famílias, né? Famílias que chegam em momentos variados, em momentos de angústia, de aceitação.
em razão disso, por ter percebido, né, toda essa demanda, toda essa dificuldade que os pais têm dentro desse processo, é que eu vi essa necessidade da gente ter um olhar mais direcionado, né? Porque hoje a gente precisa pensar na família como aliados, né? Como aliados fortes, como aliados que são essenciais ao processo de desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Então, assim, a gente não consegue desenvolver nenhum trabalho, creio eu, que nem na escola, nem no ambiente terapêutico, se a gente não tiver de mãos dadas com a família, que é tão agregadora dentro desse processo. Então, em razão disso, eu e Clícia, na verdade, assim, a gente iniciou um projeto, tem uma amiga amada, que é a Sandra Ori, que é psicóloga, né, que vai, com certeza, fazer parte, né, de Dessa futuras jornada, lives, né? vão fazer parte dessa jornada com a gente, que nós demos início a um processo chamado de workshop da infância, né? Em razão disso, a gente começou a traçar metas importantes para que a gente estruturasse isso que a gente está chamando hoje de pedagogia autoconsciente. Então, a gente vai falar um pouquinho, Clícia vai começar falando um pouquinho sobre o que é essa pedagogia autoconsciente, né? O que nos motivou, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nos motivou a apresentar para vocês conhecerem esse projeto, que para a gente é um projeto muito especial. Sim, é como a Regina falou, ele vem como aliado das famílias mesmo, porque a gente sabe que o quanto tá difícil, né, Regina? E depois da Exatamente. pandemia, tanto isso antes da pandemia, eu acho que não é a pandemia não é um fator. Ela veio apenas dar justamente mais ênfase para tudo isso. O quanto os nossos filhos estão sentindo muita necessidade de um acompanhamento mais especializado mesmo de pai e mãe, um acompanhamento onde nós podemos encontrar ferramentas e habilitar-se para poder encontrar a melhor maneira de descobrir qual é a necessidade, qual é o anseio dessa criança. Mas isso tudo, a pedagogia autoconsciente vem mostrando que a gente precisa antes de um autoconhecimento. E eu queria começar essa live lendo um texto que nós encontramos na internet. Não sei de quem é o autor, é desconhecido, mas ele vem para iniciar esse processo de compartilhar com vocês o que é a pedagogia autoconsciente. Eu vou ler, ele não é grande, mas eu vou ler um pouquinho para que a gente possa introduzir toda a nossa fala. Então, começa assim. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Então, esse texto vem, e eu quero destacar uma frase aqui. Ser pai ou mãe é um dos maiores atos de coragem que a gente possa ter. Ou ser um cuidador, ou ser um educador, ou ser alguém que se disponibiliza a estar junto de uma criança e desenvolver esse potencial. E há uma diferença muito grande em ter um filho e ser pai ou ser mãe. Por que, Clícia, há essa diferença? Porque eu ter um filho, gente, todas as pessoas que são sãs biologicamente ou então que têm vontade, pode colocar uma criança no mundo. Mas ser pai ou ser mãe, ela requer um trabalho muito maior. Ela requer uma disponibilidade para que você olhe para essa criança e diga: ele depende dos meus cuidados. Ele depende do meu olhar atento. Ele depende da minha observação diária. Então, ser pai, ser mãe, é algo que vai além de ter um filho. Ser pai, ser mãe, é a gente conseguir habilitar-se. Nós vamos usar muito essa palavra, eu e Regina, a questão de habilitar-se, de encontrar ferramentas para que a gente consiga
encontrar o caminho que pelo menos a gente se encaixe, né, Regina? Que a gente consiga Exatamente. se alinhando a esse processo de observação, a esse processo de olhar. E isso requer, acima de tudo, a gente se perceber, a gente encontrar as nossas necessidades, a gente perceber quais são os nossos limites como pai e mãe, porque todos nós temos muitos limites. E nós temos... no mundo e erramos em que a gente... muito. E é normal errar. O problema não é errar. O problema é a gente não olhar para esse erro e tentar acertar posteriormente, não é, Regina? Isso. E no mundo hoje que a gente vive, em que se terceiriza tanto, né, a educação, é dever da escola, é dever das babás, é dever de tanta gente, né, a educação. Às vezes da terapeuta, né? Exatamente. E aí eu li completando esse teu texto super bonito, eu li uma frase de Samitiba que diz o seguinte, que a educação, ela não pode ser delegada somente para a escola. Aluno é transitório, mas filho é para sempre. Então, nossa, esse habilitar-se, que a gente tanto fala quando a gente está falando da pedagogia autoconsciente, é algo que tem que realmente ser colocado em prática, né? Como a gente conversou muito sobre isso hoje. A gente sabe que a trajetória de tudo isso não é uma linha reta. A gente sabe que existem inúmeras curvas nesse processo. Muitas, a vida inteira, na verdade. Né? Mas o que é mais importante é que pais e mães estejam dispostos a observar seus filhos com outro olhar, com a vontade de realmente ser parte daquele processo. E é isso que a gente quer com a pedagogia autoconsciente. É que as pessoas comecem a se perceber, é que as pessoas comecem a desejar fazer parte, né, dessa difícil arte que é o educar. Né? Então é isso que a gente sente quer. Isso na pele o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas que são pais e mães que estão nos assistindo passam por isso. E aqui a gente não está dizendo que eu, como mãe, Regina é uma excelente tia, praticamente uma cuidadora de toda... criou essas sobrinhas dela, que a gente não passa, não passa por esses desafios. Elas estão assistindo a live agora. Ai, que delícia! Isso é muito bom. E fazer parte desse processo, como a gente está falando, requer uma autoconstrução. Requer um parar, retroceder às vezes, retroceder para pensar em que caminho, qual é o tipo de parentalidade. A gente vai utilizar muito esse termo, parentalidade, que quer dizer o processo de construção de paz e a gente entender qual é o nosso modelo. E a partir daí, a gente entender quais são as nossas frustrações como pais, porque existem muitas, as nossas dúvidas, os nossos desafios, como nós fomos criados e como isso reflete nos dias de hoje, já que nós temos uma geração que é completamente diferente da nossa, em todos os sentidos, desde da espera, é uma geração que não sabe esperar. Por quê? Porque o próprio contexto diário não ensina isso para ela. A gente antigamente ia para a fila do banco com os nossos pais e a gente esperava os nossos pais ali na fila do banco, não é? E a gente esperava um brinquedo chegar. Por quê? Porque a gente esperava o aniversário, a gente esperava o Dia das Crianças. Então a gente escrevia cartas. Né? Eu não sou tão velha assim, viu, Regina? Cartas, parabenizando alguém. Né? Então, tudo da gente tinha um tempo mais... Mas a gente escrevia cartas. Eu lembro que a minha irmã morava fora. Eu me lembro também. Na minha infância eu também escrevia cartas. Para ela. Então, assim, o nosso mundo era um mundo que nos ensinava a guardar os momentos. Né? E hoje tudo acontece na velocidade da luz. Né? Então, a informação chega muito rápida. Isso. As crianças de hoje estão numa ansiedade muito maior, tem muitas dificuldades, com frustrações, né? Em razão desse mundo que a gente vive hoje, que está tão cheio de informações a todo tempo e que exige respostas imediatas, né? O tempo todo. Então, a gente realmente precisa repensar tudo isso para que a gente consiga organizar de uma maneira
eficaz, consciente, agradável, né? Esse processo de educar. Eu acho que a gente podia falar um pouco, Clícia, para eles, que eu acho que tem muita gente ansiosa para saber o que é a pedagogia autoconsciente, né? O que a gente busca O que a com gente se isso. propõe, né? O que Isso. nós estamos nos propondo a fazer com a pedagogia autoconsciente. Em primeiro lugar, a gente criou um espaço que se chama TEAR. É um espaço de assessoria para a infância. E lá nós vamos criar uma rede de saber. Nessa rede de saber, a gente vai agregar conhecimento de profissionais que são gabaritados para isso, para desenvolver esse autoconhecimento, essa autoconstrução de uma parentalidade mais eficaz, uma parentalidade com um olhar mais construtivo. E dentro da TEAR, nós criamos uma abordagem chamada pedagogia autoconsciente. E o que é a pedagogia autoconsciente, gente? É um olhar para si. É fazer das suas necessidades, do seu passado, da sua história, das suas experiências, um transformar diário para que a gente construa uma forma, para que nós possamos ter ferramentas para acessar, para se comunicar melhor com os filhos. Então, lá nessa abordagem que nós estamos criando, que nós vamos divulgar, nós vamos dar datas, nós vamos dar um momento certo, aqui é uma prévia de tudo isso. Nessa abordagem da pedagogia autoconsciente, nós ensinamos que existem sim ferramentas, que existe sim um modelo, não é fórmula. De maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para falar de fórmulas, mas de um autoconstruir-se. Como a parábola diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso serve para qualquer teoria, para qualquer lado de evolução pessoal, para sua evolução profissional, para suas relações. Você precisa partir do seu autoconhecimento. E a partir daí, poder se relacionar melhor com o outro. Aí completa um pouquinho, Régia, aí. Exatamente, quer dizer, não é uma receita de bolo, né? É uma jornada que se propõe a observar, a se observar, fazer com que o outro se observe de dentro para fora, que conheça suas vulnerabilidades, que perceba as suas angústias, seus anseios, né? Que a gente tem uma série de crenças limitantes, nós fomos educados de uma maneira e que hoje não cabe mais que a gente não nos cabe mais educar da mesma maneira que nós fomos educados, né? A gente deu certo, ok, mas o mundo de hoje exige muito mais coisas que não exigia anteriormente. Então, é importante que a gente faça essa jornada de dentro para fora, que a gente se conheça, que a gente observe os nossos limites, né? Que é como a gente estava conversando hoje. Não é que os pais não vão de repente cometer um erro, tá no auge de uma irritabilidade, às vezes você realmente tropeça, descarrega, mas é você entender que aquele momento de erro serve também para você reconhecer, né? E pedir desculpas sobre algo que não ficou legal, sobre alguma coisa que você falou e de repente ofendeu, né? Que de repente não ficou tão esclarecida. E por que não fazer? Porque educadores, cuidadores, responsáveis em geral, não estão em um patamar superior, né? A troca, é preciso que haja uma troca entre crianças e pais, filhos, educadores. Não é que estejamos no mesmo nível, porque existe sim uma hierarquia. Existe. Essa hierarquia a gente tem que considerar, né? Mas a gente precisa colocar que a gente tem que olhar as crianças, né? Olhar esses seres que estão sendo formados hoje de uma maneira mais assertiva, né? De uma maneira que a gente possa realmente fazer a diferença na vida deles. E é isso que a pedagogia autoconsciente se propõe, né? É ter esse olhar voltado de dentro para fora para que a gente consiga, sem que sejam estabelecidas fórmulas mágicas, mas maneiras assertivas
de educar, né? Existe, Construir né? saberes, construir seres seguros, seres independentes, seres com autoestima elevada, né? E é isso que a gente... Autônomos, né? Exatamente, é isso que a gente propõe com a pedagogia autoconsciente. Agora Tem vamos uma falar um frase, pouquinho... deixa eu só completar que tem uma frase do Augusto Cury que eu acho fantástica e completa a tua frase. Muitos pais, eles querem que seus filhos sejam humanos, mas eles mesmos se comportam como deuses. A gente se coloca, às vezes, Exatamente. num patamar, né, de sabedoria, que a gente já sabe tudo, acha que as nossas verdades são aquelas e que elas não podem ser mudadas. Na nossa abordagem da pedagogia autoconsciente, é bom a gente falar, Regina, que a gente se propõe a você conhecer qual é o seu tipo de parentalidade. Se você é um pai mais permissivo, se você é um pai mais autoritário, se você é um pai mais equilibrado, você equilibra melhor. E tudo isso vem da relação entre as suas exigências, as regras que você impõe no seu ambiente e o seu grau de afetividade. Então, com a nossa abordagem, nós vamos entender que existe, nós vamos aprender, né, compartilhar com vocês que existe um grau de equilíbrio nisso, nas regras e na afetividade, que às vezes a gente quer dar tudo para os filhos. A gente quer fazer, poxa, eu não tive, mas eu quero dar oportunidade de fazer tudo por eles. Hoje nós temos uma ânsia gigantesca de fazer com que as crianças sejam super. Então, a gente enche eles de atividades, a gente se propõe a dar a melhor educação para eles. E a gente esquece que em casa tem que ter essa construção, que é no lar que a gente se transforma. É dentro de casa, é nesse olhar atento, nessa observação diária que a gente vai transformando o potencial, que a gente vai desenvolvendo atitudes socioemocionais melhores para as crianças, que a gente vai desenvolvendo empatia, que é tão necessária, né, Regina, nos dias de hoje, essa empatia, exatamente, o poder se relacionar melhor e entender o que o outro necessita de mim. Então, a gente só consegue ensinar para os filhos quando ele consegue olhar para a gente e dizer: meu pai atende a minha necessidade que eu sinto no momento. E às vezes a gente, a gente não está disposto a isso porque a gente está cansado do dia a dia. Mas a gente tem que entender que os filhos são um projeto de vida e que é eles que nós vamos construir para deixar para o futuro. O que eles pensam hoje, como nós desenvolvemos tudo isso com eles, a nossa relação, o nosso dia a dia, é que vai fortalecer essa mente, esse cérebro. A neurociência está aí para dizer isso. Que é na infância que se constrói o adulto de amanhã. E eu acho fantástico quando a gente coloca uma abordagem que remete a isso. A você buscar esse autoconhecimento diário. A você entender que é necessário isso para a vida da sua criança. Seja você pai ou mãe, cuidador, uma pessoa professor, uma pessoa que está ali em contato. Eu tenho uma frase africana que eu acho fantástica, né? A criança, para se educar, uma criança precisa de uma aldeia inteira. Não é só pai e mãe, é uma aldeia inteira mesmo. Pessoas que estejam com o olhar voltado para isso. E eles são o futuro. E a gente pensa nisso. Mas, em primeiro lugar, a gente se acolhe também. Isso. E aí, remetendo a essa tua frase sobre uma aldeia inteira que é importante para a gente educar a criança, que a gente pensou mesmo, até no nosso nome, né? De tear, de tecer, né? De unir conhecimento, de agregar. A gente pensou na TEAR com esse propósito mesmo, né? Da gente se dar as mãos e conseguir agregar a essas famílias, aos cuidadores, a todas aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia de cada criança, né? Da gente conseguir se unir e realmente fazer o diferencial na vida dessas crianças, que realmente precisam tanto,
né, que precisam ser estimuladas, precisam ser acolhidas. Tu falaste sobre a questão do se doar, né? E aí a gente conversou muito hoje sobre a questão do tempo que os pais estão ofertando hoje em dia a essas crianças. E aí eu vou partilhar sobre algo que me foi perguntado no ambiente de consultório, quando a mãe teve um diagnóstico, né, da criança, do filho com TEA. E ela me perguntou: Regina, o que tu achas? Eu preciso deixar de trabalhar, né, para ficar com meu filho, para ter um tempo com o meu filho? Sendo que essa mãe é uma mãe que realmente precisa trabalhar, e mesmo estando em casa... É o sustento, muitas são sustento de casa, né? Exatamente. E ainda ela estando em casa, o tempo dela era um tempo que era extremamente fracionado entre distratores, né, e o filho. Então, o que a gente propõe também com a pedagogia autoconsciente, né, com esse olhar diferenciado, é que a gente tenha um tempo mais qualitativo para essas crianças. A gente sabe que o dia a dia dos pais é super corrido. Aqui a gente não vai ser utópico e querer e tentar falar que é totalmente propício eu passar a minha manhã inteira sentada com meu filho brincando, estimulando, porque a gente sabe que nos dias atuais isso é impossível, né? Mas que tenhamos um Se bem que olhar aconteceu, né? Se bem que tenhamos aconteceu durante a pandemia. Um tempo direcionado, qualitativo. Ficamos Eu um vou me tempo propor maior na a sentar... pandemia. Exatamente. Sim, Então, desculpa. vamos ter um tempo qualitativo. Eu estou com meu filho em casa, deixa eu saber o que meu filho gosta de fazer, deixa eu entender um pouco mais sobre as vontades, os anseios dele, né? Tudo aquilo que motiva ele para que eu consiga me inserir e para que eu consiga fazer parte de maneira eficaz daquele dia a dia, né? Então, é importante isso. Essa semana eu conversando com a minha sócia, e ela me falou que desse mês de julho ela tinha 2 viagens para fazer, né? Uma eu achei fantástico. Uma das viagens era com as amigas da filha, né? Que ela já fez. E agora, no final do mês, ela ia fazer uma viagem com os amigos do filho. E ela dizia assim: amiga, a gente precisa conhecer, né, o mundo dos nossos filhos. A gente precisa estar conectado com eles. Gente, que coisa fantástica. Que maneira de pensar maravilhosa. Porque é estando conectado a eles que eu consigo saber dos anseios deles, participando da vida deles que a gente consegue dia a dia. Realmente exatamente direcionar. Então, a gente está propondo, né, mais uma vez falando, não uma receita de bolo, mas que a gente consiga identificar que tipo realmente de parentalidade é essa que existe hoje em cada família, para que a gente consiga dar esse suporte, consiga mostrar um diferencial dentro daquilo que a gente está querendo com a pedagogia autoconsciente. Hoje eu partilho isso como mãe. A gente tem uma dificuldade muito grande de tirar os filhos de frente das telas. E eles criaram ainda mais, isso fortaleceu com a pandemia. Por quê? Porque eles ficaram virtuais o tempo inteiro. Então, muitos pais que não forneciam até um celular para os filhos em determinada idade, pensaram assim: eu vou dar um celular para o meu filho. Porque meu filho não está se comunicando com ninguém, é uma forma dele interagir, dele se comunicar. Então, o que aconteceu com isso? Estava errado o que os pais fizeram? Não, eu não tô aqui, nós estamos aqui para julgar. Mas eu mesmo, eu não sou a favor de dar o celular muito cedo, e eu propiciei o celular muito cedo agora para os meus filhos, para justamente eles poderem interagir. Só que a gente tem que entender que tudo isso tem um equilíbrio. E mais do que nunca, a tecnologia é muito forte nos dias de hoje. E eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que ela faz parte da nossa vida e ela vai fazer muito mais parte da nossa vida. Mas nós, como pais, temos que entender que tem que haver um equilíbrio. Porque as crianças estão deixando de aprender a se desenvolver socialmente. Muitas ainda nem voltaram para a escola.
por medo mesmo de tudo que aconteceu, e com isso refletiu nas crianças um comportamento mais introspectivo. E a gente precisa ter esse olhar, não deixar os filhos, ele gosta de ficar lá no quarto, ele gosta de ficar horas na televisão, ali ele fica horas conversando virtualmente. Então, na abordagem da pedagogia autoconsciente, a gente vai saber olhar para isso e direcionar para atitudes mais positivas. Não dizendo para o filho, você está errado, porque nós estamos, a maioria do tempo, conectados. Então, a gente não pode falar algo para o filho que a gente não está fazendo. Então, nós somos os maiores exemplos deles. Nós estamos, hoje em dia, olha aqui como nós estamos aqui, falando de forma virtual. E eles estão nos assistindo. Exatamente. Então, isso aqui faz parte da nossa vida e vai ficar. Mas a gente tem que mostrar para eles que existe um equilíbrio. E quem vai ensinar a gente, eles não têm essas ferramentas, a gente julga o tempo inteiro as crianças como pais. Ele não sai do computador, ele não sai da internet, ele não sai do TikTok. Como? Se nós não estamos dando ferramentas, se a gente não está propiciando outro movimento dentro do nosso lar. Então, com a pedagogia autoconsciente, a gente vai entender que existe um movimento novo. E esse movimento parte de nós. Parte dessa autorreflexão, parte desse olhar mais apurado, parte de perceber que nós precisamos sim se habilitar como pais, mais do que nunca nos dias de hoje. Como eu repito que eu falei no início, é mais difícil mesmo educar os filhos hoje. Não é utópico isso, não é algo que é um mantra repetido, é uma verdade. Existe uma dificuldade maior e a gente tentou criar a pedagogia autoconsciente para que a gente pudesse demonstrar que as ferramentas existem e que nós necessitamos mais do que nunca nos habilitar para ser melhores pais. Primeiro para nós mesmos, depois para os nossos filhos. E para que eles entendam, ganhem essas competências. Porque são competências, né, Regina? São competências do desenvolvimento cerebral. E se nós não propiciarmos isso, essas competências para que eles possam se desenvolver dentro de casa, vai ser muito difícil que a escola consiga fazer isso, que a terapia consiga fazer isso. Eu escuto, às vezes, pais dizendo assim, meu Deus, ele tá... A escola não consegue transformar, ele está na psicóloga, ele está na terapia e ele não muda. E você? Como é que você está se olhando? Será que você mudou? E a base da pedagogia autoconsciente é o olhar para dentro. Primeiramente, é se acolher como as nossas fragilidades, é se acolher como uma pessoa que tem defeitos, sim, que não somos pais perfeitos e que essa perfeição não vai existir, ela vai se aperfeiçoando com o crescimento deles e com esse olhar mais direcionado, com esse contato que precisa estar presente. É tempo de qualidade. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que ela disse assim, Clícia, eu fico repensando muito nesse tempo de qualidade. A gente falou disso hoje de manhã e aí eu conversei com uma pessoa, eu falei assim, a gente vai falar sobre o tempo de qualidade. Ela virou para mim e falou assim, eu fico pensando muito nesse tempo de qualidade, porque a gente não tem tempo para nada. A gente corre, parece que a pandemia mostrou pra gente que a gente tem que parar, mas quando ela tá passando, a gente corre o tempo inteiro. Atrás das necessidades diárias, atrás do ganha-pão, atrás de alguma coisa, a gente tá o tempo inteiro correndo. Mas existe, a gente tem que entender que esse tempo de qualidade ele precisa existir. Sem isso, gente, não há uma educação... Seja de 15 minutos, seja de 10 minutos, seja de quantos minutos for. Mas ele tem que existir na dinâmica familiar. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou mãe, eu trabalho meu dia inteiro, mas ele existe. O tempo de qualidade, ele existe. Não é possível que a gente não tenha um momento que a gente possa estar com essas crianças. Como eu falei, a gente precisa entender que nós nascemos para ser pais e mães. Nós temos que ter o educador. Eu me proponho a ser um educador, eu me proponho a ser um terapeuta, eu preciso passar por essa base de autoconhecimento. Porque como é que eu vou entender os anseios e as necessidades dessa criança? Sem isso não existe. E a gente pode falar, né, Regina, que isso tudo não é idealizado de nós, vem de uma base científica. Exatamente. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? A nossa base
A nossa base científica são de estudos da programação neurolinguísticas, né? Estudo Da da PNL. parentalidade, isso, estudo da parentalidade e do nosso dia a dia, né? Dos nossos anseios diários, daquilo que a gente vê nas escolas. Eu posso falar também da questão escolar, porque como fonoaudióloga, eu frequento várias escolas, né? Então, a gente observa as dificuldades existentes, a gente observa as dificuldades dentro do ambiente clínico, né? Então, assim, a nossa base, a base da pedagogia autoconsciente são esses estudos científicos, né, baseados na programação neurolinguística, na parentalidade, naquilo que a gente traz do nosso dia a dia, né, no nosso olhar diário, daquele pai que chega angustiado, que muitas vezes chega para a gente que não sabe fazer algo e não sabe mesmo. Não é que ele não queira, porque às vezes ele está perdido, né? Ele não tem a vida, como a gente falou dessa questão de habilitar, ser pai e mãe qualquer um pode ser, mas estar habilitado para isso é algo que requer um tempo, é algo que requer vontade, anseio, determinação para que isso aconteça. Então, assim, a gente realmente se baseou, né, nesses pressupostos da pedagogia Programação também neurolinguística. positiva, da pedagogia positiva também, que é muito eficiente nesse processo de autoconhecimento. Então, os nossos anseios foram com base realmente em algo pré-existente. A gente não criou a pedagogia autoconsciente da nossa cabeça, de algo que a gente achou bonito, não. É de algo que realmente tem uma base científica, existe um estudo científico em cima de tudo isso que a gente está falando, né? E das nossas percepções diárias, né? Que são importantes também. As nossas demandas, elas nos trazem vontade de ajudar, vontade de estabelecer essas conexões que são tão importantes, né? Nessa lida com as crianças. Hoje, tu estava conversando sobre a questão de não dar o celular, de ofertar o celular em determinada idade, mas hoje eu trabalho com crianças muito pequenas e, assim, hoje a gente observa que algumas crianças estão com características, estão com algumas até com características de crianças que têm transtorno do espectro, por ter esse acesso, né, mais muito cedo cedo a esses instrumentos, né, esses recursos audiovisuais. Então, assim, existe às vezes você vê existe uma crianças, pesquisa sobre isso. e Existe a até uma OMS pesquisa. prevê isso, a OMS preconiza que crianças até 2 anos de idade tenham zero acesso a telas. Né? Então, por que a gente está ofertando? Na nossa época não tinha isso. A gente brincava, a gente tinha os nossos brinquedos, a mamãe sentava no chão, estimulava, né? Sentava, brincava com os recursos que tinham e a gente se comunicava. Né? E hoje você vê bebês com iPad grudado no carrinho, carros já preparados no banco de trás, com locais para colocar iPads, não porque ele assistindo, gente, assistir iPad, assistir filminhos, assistir musiquinhas é muito diferente de interagir. Quando eu interajo com o outro, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é um campo que eu amo mesmo, que é da comunicação, da linguagem, né? Quando você interage com outra, você faz várias conexões, né? Neurais que são importantes para o desenvolvimento cognitivo, para que você comece a entender o outro, né? A fazer inferências daquilo que você observa no outro. Então, por que a gente precisa hoje ofertar telas tão cedo para os nossos filhos? Né? Por que a gente não tem bebezinhos? Eu observo hoje, bebezinhos hoje já sabem mexer no celular de todo jeito, fazer buscas, que eu fico dizendo, gente, eu sou uma negação nesse lado Sou de outra de geração, internet, né?
Isso, eu sou de outra geração e eu fico observando essas crianças hoje, têm um acesso, sabem mexer em tudo, crianças que não sabem nem ler, fazem busca no YouTube, buscam um vídeo que querem assistir, né? E passam o dia inteiro com a cabeça enfiada Sim. num celular, num E a gente iPad, sabe que né? isso prejudica até o desenvolvimento do globo ocular, de tudo, de todos os processos, de todo o Exatamente. desenvolvimento como um todo. A Na criança, verdade, outro o dia eu li desenvolvimento uma é todo pesquisa. prejudicado. Outro dia eu li um texto que dizia o seguinte: a criança de 0 a 7 anos, ela precisa ser muito mais analógica, né, do que tecnológica. Então, por quê? Porque o cérebro Exatamente. dela, gente, a gente está em autoconstrução. Até os 21 anos de idade, esse cérebro está em autoconstrução. Então, a gente precisa, é como se fosse uma casa mesmo. A gente vai levantando, né? Vai levantando as paredes, vai colocando a janela. Em determinada idade, a gente vai fazendo o telhado até finalizar essa casa. E isso é aos 21 anos de idade. Obviamente que se aprende hoje com a neurociência que você é propício a aprender a vida inteira. Até um idoso, já quando você já está numa idade mais avançada, você está o tempo inteiro podendo aprender coisas novas, de uma forma mais E lenta. até, até pela neuroplasticidade que se fala tanto Isso, hoje, de né? uma forma mais lenta. Mas uma criança pequenininha, ela precisa dessas interações concretas. E aí eu puxo Simplícia para minha só. sardinha, por isso que eu acho o Ah, Montessori fantástico nessa faixa etária. Eu acho o Montessori, exatamente. ele é uma educação fundamental. Por quê? Porque ele dá a oportunidade da criança experimentar, da criança explorar esse ambiente de outra forma, não restrito a uma tela. Ela não fica restrita a uma tela. Ela fica buscando, experimentando. E nós, como pais, e agora eu vou voltar para a pedagogia autoconsciente, e que é uma das nossas abordagens, do assunto que nós vamos falar, é que o pai precisa entender, no momento que a gente se propõe em ser pai, em ser mãe, em ser um cuidador, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o desenvolvimento infantil, não é, Regina? Quais são Exatamente. as fases que seu filho tá, porque às vezes você exige tanto dele em uma determinada fase e ele ainda não está compatível cognitivamente para responder os seus anseios. E aí você Isso. fala o O quê? boom do Ah, esse menino. cérebro. Aí você O boom rotula. do Aí você cérebro rotula o acontece de filho. 0 a 3 anos. Isso. Aí você começa a rotular o filho. Ah, meu filho não sabe fazer isso. Ah, meu filho ainda não sabe ler. Aos 3, meu Deus, aos 4 anos de idade, meu filho ainda não sabe ler. Gente, ele ainda não está compatível para isso. Ah, meu filho não me obedece, meu filho sobe em tudo aos 2 anos de idade. 2 anos de idade, ele está numa fase exploratória, ele vai subir mesmo no sofá, ele vai querer experimentar as coisas. Então, a primeira coisa e que a gente se propõe a abordar na pedagogia autoconsciente é saber qual é a fase dessa criança. E a partir daí, da fase dessa criança, eu poder saber qual é a ferramenta, a melhor ferramenta para eu utilizar dentro de casa. A melhor ferramenta, a melhor comunicação para eu estabelecer com ele naquele momento dele de desenvolvimento. A pedagogia autoconsciente, ela se propõe a isso, gente. A vocês entrarem numa jornada de autopercepção, autoconhecimento e autoconstrução do desenvolvimento da sua criança. E você aprender, e é tão gostoso. Como eu falei antes, eu sou, não sei se eu falei isso, eu sou filha de educadora, eu nasci, me criei dentro de uma escola, tenho minhas tias são educadoras, o meu entorno inteiro tem educadores. E isso me ajudou muito no meu processo de maternidade, me ajudou, porque a gente vem com algumas ferramentas, com algumas observações, com algumas percepções diferenciadas, mas isso não me habilitou. Não me habilitou para que o tempo inteiro eu conseguisse ter a resposta. Não me habilitou e não me habilita, aliás, me habilita quando eu trabalho esse autoconhecimento, mas não me fornece fórmulas. Isso não me fornece essas fórmulas que a gente tanto acha que existe. Para que eu entenda os meus filhos e para que eu ainda consiga, às vezes eu tenho dúvidas, tenho dificuldades, porque faz parte do processo, mas eu estou o tempo inteiro nessa autoconstrução. Meu Deus, será que eu acertei? Será que não teria uma melhor maneira de falar com ele? Mas para isso a gente tem que parar, como eu disse, retroceder,
Às vezes dá um tempo mesmo, pensar, refletir e ir além. Só assim a gente consegue estabelecer essa comunicação. Saber como é que seu filho aprende melhor. Isso é uma coisa tão importante, a gente entender qual é o melhor canal. Seu filho é uma pessoa mais sensorial, você precisa colocar ele no colo, você precisa abraçar ele. Filho, vem cá, deixa eu te contar uma história. Você precisa contar uma história para ele, falar como é. Filho, sabendo que aconteceu ali? Explicar através dos exemplos. Então, cada criança ela tem um canal de comunicação. E na pedagogia autoconsciente, a gente vai trabalhar isso, né, Regina? Para você entender qual é o melhor canal de comunicação do seu filho, para saber o que ele gosta, para saber... Será que a gente sabe? A gente passa tão corrido, você sabe qual é conhecer o que seu filho... mesmo, né? Conhecer, mesmo, às vezes você não sabe. Conhecer mesmo a criança. Ele tem tantos brinquedos. Até daquilo que a criança gosta mais de fazer. Pois né? Eu ia falar dos brinquedos. Ele tem uma gama de brinquedos no quarto. Você sabe qual é o brinquedo que seu filho gosta de brincar e que ele passa mais tempo brincando? Então, são esse olhar mais apurado, esse olhar mais construtivo que a gente vai e que a gente propõe a compartilhar com vocês que estão nos assistindo, quem se interessar. Essa a nossa abordagem da pedagogia autoconsciente. É mostrar que existe sim um canal, existe uma possibilidade. A gente colocar, Clícia, que nós não estamos aqui como detentoras de um saber, né? Nós estamos aqui como aliadas. Claro. Né? Como aliadas de todos aqueles que têm esse anseio, que desejam melhorar, que veem nessa nossa proposta algo que seja bacana de ser desenvolvido no seu lar, né? Para que a sua criança consiga realmente ter um vínculo, né, mais estabelecido. Então, o que a gente se propõe com a pedagogia autoconsciente é realmente se agregar e não ser detentora de um conhecimento, estar aqui como críticas, né, de pais. De maneira nenhuma. Porque não nos cabe isso. Com certeza, né? Julgamentos. Não nos cabe julgamentos aqui. Tu és mãe, eu não posso. Tu és mãe, não pode criticar porque tens teus erros. E eu nem mãe sou, né? Efetivamente. Não posso criticar. A gente está aqui para se unir, né? Para se unir a essas pessoas que realmente querem e anseiam por esse conhecimento, por esse autoconhecimento, claro. Percebem que há essa necessidade. Então, o nosso intuito com a pedagogia autoconsciente é esse, é de propor fazer uma teia de conhecimento e assim a gente gerar frutos, né, dessa teia grandiosa, que é assim que a gente quer que aconteça. É uma construção, né, Regina? A TEA veio para construir... para fazer justamente isso, para você se acolher primeiramente. É necessário que a gente se acolha, como a gente falou no início, com as nossas limitações, com as nossas crenças. Nós vemos cheio de crenças, temos às vezes algumas falas, a gente até discorreu isso quando a gente colocou lá na TEA o que seria pedagogia autoconsciente. Nós temos algumas falas no nosso dia a dia que servem como mantras no cérebro das crianças. Você é desorganizado, você não faz isso. Então, se propor a ter uma comunicação não violenta com eles, porque a gente precisa perceber o que nós estamos falando no dia a dia e que nós estamos fortalecendo o pensamento deles através do nosso diálogo. Então, a pedagogia autoconsciente também se propõe isso, a você perceber a sua comunicação. O que você fala todos os dias para o seu filho? Ele não arruma os brinquedos? Esse menino não arruma nada. Tá desorganizado. E com isso a gente vai dando os reforços para que eles começam a achar, eu sou desorganizado, eu não faço isso, Então, assim, meu filho não estuda. Esse tipo de reforço. O estudo, eu sei o quão foi difícil a educação online. Eu vivenciei isso, eu vivenciei dentro da minha casa e vivenciei dentro de uma escola. Então, eu sei que foi difícil a educação online, até porque os pais eles não estavam disponíveis para ser os professores. Eles estavam ali também trabalhando e tendo as suas funções. Mas a gente começou a desacreditar deles.
A gente começou a dizer o tempo inteiro: ah, meu filho não consegue assistir aula, meu filho não consegue assistir aula. E eles foram acreditando que eles não conseguiam assistir às aulas. Por que que algumas crianças conseguiram e outras crianças não conseguiram? Às vezes está na nossa forma de se comunicar. Por que que essa criança passa tanto tempo assistindo o YouTube, passa tanto tempo E não no consegue TikTok, assistir a aula, né? passa tanto tempo fazendo outras coisas e não consegue assistir a aula? Claro que existe, gente. Eu sei que existe uma limitação cognitiva da idade. Não estou falando de crianças de idade pré-escolar. Eu estou falando de crianças maiores, de ensino médio, de ensino fundamental maior. Existe também a limitação cognitiva e a gente sabe disso, né? Aquele grau de atenção, tudinho. Mas será que a gente encorajou essas crianças quanto pais? Será que a gente ficou o tempo inteiro falando para eles: ah, você não consegue assistir, você não se concentra, você não faz isso? Ou a gente deu outras ferramentas? Filho, o que que você faz quando você está assistindo o YouTube? O que que você faz quando você está assistindo TikTok? Por que que você consegue se concentrar? Vamos pensar sobre isso? Então, dá o poder de reflexão para essa criança, para ela se auto-perceber. Talvez ela não consiga passar o tempo inteiro naquela aula online, mas ela já consegue estabelecer um pouquinho mais de tempo. Ela já consegue se esforçar mais, Exatamente. dar essa atenção plena. Então, para isso, nós temos que ter como pais uma atenção plena. A gente precisa, a gente fala tanto desse tal de mindfulness hoje, né? E o que é o mindfulness? É Exatamente. a atenção plena. É você estar de corpo e mente presente nessa educação. Presente. E aproveitar esses momentos que às vezes a gente acha que são momentos de conflitos. E não são, e são momentos de conflitos, obviamente, mas aproveitar esses momentos de conflitos para que a gente possa educar. Porque durante esse processo, e nem a gente está querendo dizer que com a pedagogia autoconsciente não vai haver momentos de conflitos, mas saber aproveitá-los para redirecionar o pensamento dessa criança. Nem que seja para o Exatamente. futuro, gente. Clícia, eu converso, mas não muda. Alguma hora vai entrar. Porque a aprendizagem, ela é assim, ela não é de um dia para a noite. Ela é um processo de repetição. Então, alguma hora, essa aprendizagem vai entrar. Nem que seja lá na vida adulta dele. Mas eu posso garantir para vocês que há os benefícios. Quando a gente muda esse modelo e a gente dá uma nova conotação, um novo olhar para essa educação. Isso. Né, E Regina? aí, Clícia, só completando o que tu está dizendo, eu li uma frase que fala assim: a educação ela não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E pessoas é que transformam o mundo, né? E aí Sim. vai de encontro com tudo aquilo que a gente está propondo, né? A gente está propondo essa mudança, esse olhar direcionado, né? Esse tempo qualitativo que tantas pessoas querem saber, né? E que a gente vai propor na pedagogia autoconsciente, vai mostrar que ele é possível, né? E vai mostrar como que ele pode ser realizado no dia a dia dessas famílias. E aí Sim. a gente faz a pergunta, né? Quais são os benefícios da gente investir numa educação parental? Né? Sim. Que benefícios são esses que a gente propõe com a pedagogia autoconsciente para que esses pais comecem a fazer realmente essa jornada de dentro para fora? Né? Que benefícios são esses que a gente vai ter? Né? E aí a gente pode falar sobre alguns desses benefícios que a gente propôs com a pedagogia autoconsciente. A partir da pedagogia autoconsciente, desse trabalho de educação parental, as crianças terão mais confiança e autoconfiança, né? Elas serão capazes se desenvolverem de uma maneira mais segura, né? Mais consciente, com autoestima mais elevada, porque elas estão tendo como espelho, né, pessoas mais firmes, né, e presentes e que realmente têm uma relação, né, de troca eficaz com elas. Sim. E com a pedagogia autoconsciente também, eles aprenderam a assumir mais responsabilidades, porque no momento que você mostra para ele que ele é capaz, que dentro de casa, e a gente também vai trabalhar esse movimento no lar, de mostrar que dentro de casa ele precisa ter responsabilidades.
Não é você que tem só a responsabilidade de colocar o pão diário, não é você que tem a responsabilidade de trazer uma pessoa para ajudar e arrumar a casa, não. Ele precisa ter essas responsabilidades no lar. Porque a partir do momento que eles têm a responsabilidade em família, ele aprende que ele precisa ter responsabilidade para os projetos dele futuro. Responsabilidade com o outro, responsabilidade no estudo. Então, a nossa proposta é ensinar com a pedagogia autoconsciente que a criança precisa, sim, desde pequena, ter pequenas responsabilidades para que ele adquira justamente esse senso mais tarde. Né, Regina? Exatamente. O benefício também de ser mais empático, né? No mundo que a gente vive hoje, né? E as redes sociais estão carregadas dessa palavra, né? Empatia. Mas Sim. por que ela é tão importante? Gente, a necessidade da gente se colocar no lugar do outro é uma coisa, meu Deus do céu, que transcende a questão do ser humano, porque a gente realmente precisa vivenciar muitas vezes a dor do outro para entender aquilo que ele passa. Então, quando a gente ensina as crianças desde cedo a perceberem, eu vejo alguns pais que levam os filhos para conhecerem realidades de abrigos, né? Para que eles percebam o quanto eles têm e o que falta naquelas crianças, né? Então, isso é extremamente importante, né? Que eles conheçam, né? Que a realidade que eles têm, né? Que os pais conseguem dar para eles, porque são detentoras de algum poder, né? De posses, e que realmente propõem, é diferente daquelas que não têm. Então, é importante que a gente construa isso desde a infância, que a gente comece a fazer a criança separar alguns brinquedos, que não brinque mais, né? Para que a gente separe e leve para crianças que precisam de abrigos, que estão nas ruas, que a gente comece a levar as crianças para as campanhas que a gente faz de recolher de solidariedade, alimentos, né? Isso, para que eles tenham realmente essa condição de começar a se colocar no lugar do outro, né? E a nossa proposta é essa, de fazer com que desde cedo a criança tenha mais empatia, né, pelo seu semelhante. Sim. E com isso, naturalmente, eles vão ser mais respeitosos nessa relação entre pai e filho, né? Mãe e filho, relação mais respeitosa com o seu professor, com o seu cuidador da sua casa, com a pessoa que está lhe ajudando, com seus amigos. Porque no momento que você, como pai, é respeitoso com seu filho, que você atende às necessidades dele, que você consegue enxergar isso não como uma banalidade. Ah, você tá com medo de quê? Deixa isso pra lá, isso é besteira. Ah, você não conseguiu tirar nota boa, por quê? Porque você não estuda, você não faz nada. Então, quando você consegue olhar para essa criança mais, com esse olhar mais empático, você desenvolve nele essa empatia e esse respeito. Então, você está sendo respeitoso com seu filho. Você está vendo que seu filho ele está em construção. Ele não vai ter um pensamento igual ao seu. Ele não vai saber, ele não vai ter respostas que você muitas vezes tem ou nem tem. Não é verdade? Às vezes a gente nem tem as respostas. E a gente anseia que essas crianças tenham essas respostas. Então, a gente precisa se conectar, se colocar no lugar do outro. Então, é nesse momento a gente consegue fazer essa conexão com a criança e fazer com que a gente respeite. E no momento que a gente respeita a criança, ela naturalmente, desde pequena, aprende a nos respeitar. Porque para ela, para o olhar dela, para o olhar desse serzinho em construção, ela diz assim: poxa, esse adulto é admirável, esse adulto me respeita. E o adulto admirável, ele desenvolve o apego seguro, que é a grande chave do quebra-cabeça do desenvolvimento. É o apego seguro. Então, nós precisamos gerar esse apego seguro em relação às crianças. Mas, como a gente falou desde o início, existem modelos, existem formas para que a gente possa se conectar melhor com essa criança que está em evolução o tempo inteiro e que tem tantas influências em cima dela, que não é só a influência da sua casa, existe uma gama diversa de influência no seu contexto. E outra
Vamos falar de outro Existem benefício dessa formas e pedagogia. não fórmulas, né? Isso. Existem Existem formas e não ferramentas, né? fórmulas, Vamos né? falar sobre as ferramentas. Existem Exatamente. umas ferramentas. E isso também não vai garantir que você acerte o tempo inteiro, porque nós estamos o tempo inteiro em construção. E esse ser também está em construção. Ele tem, como eu falei para vocês, Exatamente. eles têm influências que vão mudando o pensamento deles. O importante é a gente fazer aquilo, né? Olhar um pouquinho para trás, dar aquele. Peraí, deixa eu tentar entender o que ele está se passando com ele ali. E aí, nessa busca, você vai trabalhando isso. Isso é a base da PNL, gente, da programação neurolinguística. É você primeiro se mudar para depois mudar o outro. Primeiro você muda o seu olhar para depois você tentar transformar o olhar do outro. Ninguém consegue mudar sem esse apoio do outro, desse jeito. Principalmente uma criança que está em construção. Exatamente. Um outro benefício é a questão do desenvolvimento de uma autoestima forte, né? Pais que passam segurança para seus filhos, né? Transformam esses seres, né, em indivíduos com autoestima elevada, se sentindo capazes, né? Não é que sejam crianças que não vão errar, né? Porque esses pais também vão errar, como a gente está falando o tempo inteiro. Mas a criança, ela se torna mais segura, se torna mais autoconfiante, né? Ela pode até tropeçar, mas ela entende que ali foi uma falha de um processo e que ela vai conseguir lá na frente, né, galgar o êxito que ela está querendo. Então, com a pedagogia autoconsciente, com essa educação parental, né, esse é um dos benefícios que a gente consegue incluir, né, nesse pacote tão prazeroso que é essa mudança de olhar dentro do educar. E eles saberão também gerenciar suas emoções de uma melhor maneira. Porque no momento que a gente conversa com a criança, que a gente chega com ela e faz com que ela reflita com ela, para ela saber o que ela está sentindo. Eu estou triste, por que eu estou triste? Como é que eu posso melhorar isso dentro de mim? O que me fez ficar triste? Eu tô feliz? O que me propicia felicidade? Eu tô zangado? Por que eu fiquei zangado? E às vezes as crianças falam: mãe, eu tô zangada com você. E a gente responde o quê? Tô nem aí. Tem muitos pais que falam isso. Tô nem aí, entendeu? Gente, não é assim. Você tá zangado comigo por quê? Vamos lá, vamos conversar? Ah, eu não quero conversar agora. Então tá. Então vai ter um momento certo da gente conversar. Mas retome aquele sentimento. Saiba por que aquela criança passou por aquilo. Por que ela chegou a externar isso para você. Então, ajuda muito a gerenciar essas emoções, que a criança ela é um turbilhãozinho de emoção. Eu costumo dizer que a gente precisa colocar cada emoção em cada saquinho. Saber assim, eu tô triste agora, então vai pro saquinho da tristeza. Eu tô feliz, outro dia eu fiz uma brincadeira dessa com uma criança. Eu tô feliz, então qual saquinho você coloca? Para ela saber diagnosticar qual é o momento, o que ela tá sentindo, o porquê que ela tá sentindo, como é que a gente pode melhorar esse sentimento. Então, a gente também fala na pedagogia, a gente pega um pouquinho, né, de algumas coisas que a gente vai estudando e a gente coloca essa abordagem de você aprender a gerenciar as emoções dos seus filhos. Dele aprender a gerenciar, quer dizer. Isso. Uma outra coisa que é muito importante é desenvolver o pensamento crítico. Né? Desde cedo é importante que a gente tenha conversas assertivas, reflexões positivas, para que a gente consiga realmente desenvolver esse pensamento crítico. A gente não tem que olhar a criança como alguém que não entende, que não seja capaz de partilhar dos seus momentos. Né? A gente precisa legitimar os sentimentos dele, a gente precisa dar nome, né, ao que ele está sentindo, como Clícia falou anteriormente, se está feliz, se está zangado. Se nós adultos temos todos esses sentimentos e nós sabemos o quanto isso dói, né, quando a gente está chateado, quando a gente está triste com alguma coisa que aconteceu, por que a criança não pode ter? Por que a criança não pode ter medo? Por que a criança não pode chorar quando cai? Não precisa chorar. Por que não? Precisa, doeu, né? Se a gente sente uma dor, a gente chora, por que essa criança não pode?
né? Então, a gente, desde cedo, precisa estimular o pensamento crítico, legitimar os sentimentos. A gente precisa ter esse olhar voltado, né, para aquela criança como parte integrante de uma sociedade, né? Ela está ali dentro de um contexto familiar, ela inclui está fazendo parte da sociedade quando ela está inserida no ambiente escolar, quando ela está com os amigos dela. Então, a gente precisa trabalhar esse pensamento crítico desde cedo. A criança precisa ser parte, sim, integrante da sociedade que ela convive. Então, a pedagogia autoconsciente, essa educação parental, vem trazer e proporcionar, né, a estimulação de um pensamento crítico desde cedo na criança. Com tudo isso, também tem a possibilidade de deixar as crianças mais consistentes nas suas ações, no seu pensamento. Ele não fica uma criança, como tu falaste no início, Regina, volúvel. Ah, eu vou fazer isso agora porque um coleguinha quis que eu fizesse. Ah, eu vou fazer isso agora porque o outro coleguinha. Então, assim, quando a gente muda essa abordagem, esse olhar para a criança, a nossa comunicação, quando ela é mudada, e ela é tem que ser de uma forma respeitosa, a criança ela fica mais consistente, porque a gente ensina ela que existe um modelo, uma forma melhor de buscar um caminho, né? Então, qual é o caminho que eu quero? Então, você desde cedo mostra para a criança, filho, olha, existe esse caminho e existe esse caminho. O que você quer? Se você escolher esse caminho, meu filho, tem essas consequências. Se você escolher este caminho, tem essas e essas consequências. E aí, qual que você escolhe? Então, perceber com a criança, mostrar para ela que existe sim caminhos e a gente tem uma livre escolha. Desde pequeno, tem que mostrar, claro que a gente sempre fala que na pedagogia autoconsciente, a gente vai mostrar que existe sim uma hierarquia, que tem coisas que a criança vai ter que fazer porque você acha que é melhor mesmo para aquele momento. Ah, eu não quero escovar o dente, filho, você precisa escovar o dente. Você precisa. Ah, eu não quero dormir agora, meu amor. Amanhã você tem que acordar cedo, o sono faz parte do seu desenvolvimento, você precisa dormir cedo. Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro buscando o equilíbrio, como eu falei para vocês, das regras e da afetividade. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E na pedagogia autoconsciente, a gente busca entender qual é a melhor maneira de encontrar esse equilíbrio. E qual é outra, Regina? Outra Isso. vantagem. E aí a gente vai transformando esses seres em seres mais positivos para a vida, né? Eles aprendem a lidar com as adversidades da vida de uma maneira mais positiva. Então, por exemplo, crianças que de repente não foram tão bem numa prova, né? Ah, poxa, aí já fica com aquele sentimento de angústia. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não, por que não? Vai conseguir sim. Aquilo foi só um tropeço, mas amanhã você vai estudar um pouco mais. E aí a gente precisa ter essa fala positiva, né, que incentive a criança o tempo todo a buscar por uma melhora, a pensar que ele é capaz, que basta ter um esforço um pouquinho maior e que ele vai conseguir. Né? E a gente traz isso nas nossas falas o tempo todo. É importante que a gente esteja incentivando, né? Para que a criança realmente perceba que ela é capaz o tempo todo. Que quando ela se recoloca, quando ela se percebe que foi só algo que, de repente, ela não prestou muita atenção na pergunta, ela errou alguma coisa, poxa, eu sabia disso, né? Mas na próxima vez eu vou conseguir melhorar, né? A criança, ela tira daquela situação que não foi tão legal, algo que pode ser um trampolim, né? Um trampolim para um reforço mais positivo de uma próxima vez. Nossa, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu vou conseguir. Então, é isso que a gente quer. A gente não quer que as crianças não falhem, mas a gente quer que, através dessas falhas, elas possam ter consciências positivas, né? Que aquela falha serviu para que eu possa construir algo positivo lá na frente. E é isso que a gente propõe dentro da pedagogia autoconsciente.
Eles aprendem também a ter maior tolerância à frustração, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que frustrar os filhos e meu filho não pode ser frustrado, meu filho não pode, ele não pode ser chamado a atenção, ele não pode ser corrigido, e a gente acha que isso vai prejudicá-los. Na verdade, a frustração, às vezes, muitas vezes, ela nos ensina se ela é conduzida e redirecionada da forma correta. Então, essa é a nossa proposta, gente. A gente fica muito feliz com o engajamento, né, Regina? A gente fica aqui falando, mas um monte de gente falou aqui algumas coisas. Eu fico feliz demais e agradeço a todas as pessoas que participaram. Compartilhem essa live. Essa é uma abordagem, gente, que a gente propõe para quem realmente sente essa necessidade de entrar nessa jornada que é mesmo de dentro para fora. O nome já diz, né? É uma pedagogia autoconsciente. É uma pedagogia onde você vai entender todas as frustrações, o modelo que você foi criado, o que deu certo, o que eu posso repetir, porque a gente falou dessa questão da repetição de padrão, mas tem coisa que cabe nos dias de hoje, mas tem coisas que talvez não caiba mais. Mas para isso, tudo é crença limitante, né? Nem tudo. E assim, não somos nós que vamos dizer, olha, isso é a forma errada. É você que vai descobrir. Porque cada um sabe o que acontece dentro da sua casa. Cada um precisa conhecer o seu filho. Porque somos seres diferentes, sim. Apesar de termos um desenvolvimento biológico igual, um desenvolvimento, né, em termos de cérebro, em termos de talvez o contexto não, as informações dessa criança pode estar no mesmo contexto, mas somos seres diferentes. Somos seres que aprendemos às vezes de forma completamente diferente. E quem vai saber disso são vocês como pais. Como agir melhor como filho. Então a gente não vai dizer, olha, você está certo, você está errado. Você não é dessa maneira. De jeito nenhum, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós dizer isso. Cabe a nós dizer que existe um caminho para o autoconhecimento, existe um caminho por uma parentalidade mais consciente. Consciente. E como eu falei para vocês, a gente não faz isso sozinho para a gente criar uma criança, não só nos dias de hoje, desde as tribos africanas lá, porque surgiu essa frase lá, a gente precisa de uma aldeia inteira. Então, se você é cuidador, se você é educador, se você é terapeuta, seja você que se interesse para o desenvolvimento infantil, nos acompanhe lá na TA, que é um espaço onde nós vamos divulgar algumas propostas, divulgar algumas coisas das nossas experiências, alguns ensinamentos. Vamos ter troca, né, Regina? Exatamente. Vamos ter bastante troca E é importante a gente falar sobre o curso que a gente já está programando. A gente vai fazer a divulgação no próprio Instagram da TA, né? A gente vai divulgar a data, né? A gente já está com uns cronogramas, a gente já está com uma programação, né? E a gente vai divulgar lá no Instagram da TA. Vai ser um curso muito bacana, com essas propostas que a gente acabou de conversar com vocês, né? Porque isso aqui foi uma conversa para que vocês conheçam um pouquinho desse nosso projeto, que para a gente é muito importante, muito agregador, né? E que é capaz, sim, de mudar muitos conceitos e crenças limitantes que temos até hoje. Então, a gente vai fazer a divulgação desse curso, né? A gente vai colocar a data, tudo direitinho. Continuem seguindo. Quem não segue, vai lá, né? E segue a TA, que é o nosso novo espaço de troca. Hoje nós fizemos aqui a live pelos nossos Instagrams, porque a gente queria que vocês conhecessem o projeto e a gente queria direcionar vocês para a TA. Mas as próximas lives a gente vai fazer por lá. Então, eu peço que vocês vão lá, a gente já tem algumas publicações, né? Vão sair alguns vídeos essa semana que a gente vai falar também um pouquinho sobre a pedagogia autoconsciente. E a gente só quer que todo mundo consiga sinta bem, se né? dar as mãos. Agregue. Né? Isso, agregar, né? Porque esse é o sentido da TA, né? Agregar. É ter uma rede de apoio,
né, a educadores, a família em geral, a cuidadores. É esse o nosso intuito. Gente, gratidão pela presença de todo mundo. Um beijo bem grande, uma boa noite aí para vocês. E sigam lá a TA, @TA, assessoria infantil. Isso, Muito obrigada. gente. Um beijo, minha parceira, minha amiga de Obrigada, trabalho. Cris. Foi Entendeu? maravilhoso. Foi maravilhoso. Gostei Tenham muito de gostado. estar aqui compartilhando contigo um pouco de todo esse nosso sonho, de todo esse projeto. Exatamente. Eu que agradeço demais a parceria. Um Estamos beijo. juntas. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.